Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. A diversidade, equidade e inclusão vêm sendo pautas centrais no ambiente corporativo nos últimos anos. Mas, recentemente, estamos vendo um movimento global de questionamento e até retrocesso dessas políticas, especialmente nos Estados Unidos, onde grandes empresas estão revendo suas estratégias de D&I. Nesse contexto, qual que é o impacto disso para o Brasil? E, mais especificamente, como isso afeta o mercado jurídico? Para essa conversa, eu recebo hoje a Fernanda Martorelli, sócia do Martorelli Advogados, que vai compartilhar sua visão sobre o futuro da diversidade e inclusão no mercado jurídico e os desafios que empresas e escritórios enfrentam para estruturar iniciativas realmente eficazes. Fernanda, seja bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de falar desse assunto, aqui com você, que é um podcast que eu já acompanho há um certo tempo e um tema super relevante para o momento, inclusive. Que bom tê-la aqui com a gente, Fernanda. E para a gente entrar no nosso tema, como você enxerga esse movimento global de revisão, em alguns casos até retrocesso das políticas de diversidade, equidade e inclusão, especialmente nos Estados Unidos? Então, nós estamos vivenciando um retrocesso em termos de DI, especialmente, pelo meu ver, com uma questão política envolvida, que é uma questão da extrema-direita que tem nos Estados Unidos encabeçado esse movimento. Então, para a política nos Estados Unidos, por exemplo, permitiu, com a eleição de Trump e isso, com alguns movimentos aí realmente da extrema-direita, permitiu com que as empresas se sentissem mais à vontade de retrocederem, mas no sentido de que talvez não tivessem valores e políticas realmente intrínsecas à empresa, mas que fosse algo muito mais voltado para o mercado do que a essência daquelas empresas. Então, o que a gente percebe é que essas empresas estão deixando de investir. E isso significa que elas estão colocando menos tempo, menos dinheiro nesse tipo de ação e desenvolvendo outras questões, E isso realmente, para a inclusão, de uma maneira geral, isso é um retrocesso e é algo que a gente precisa combater. E qual que é o impacto desse movimento, Fernanda, no Brasil? Você já percebe sinais de empresas brasileiras repensando ou até flexibilizando suas políticas de diversidade, equidade e inclusão? No Brasil, eu vi algum movimento de empresas que são multinacionais, mas que têm a presença no Brasil, de que elas não vão avançar com esse desinvestimento, digamos assim, nas políticas de DI. Então, empresas como o McDonald's, por exemplo, já anunciaram que no Brasil vão manter as políticas. Então, como sempre, os movimentos políticos e econômicos chegam com um pouco de atraso. Pode ser que isso vá acontecer no futuro próximo, que as empresas brasileiras possam aderir a esse tipo de movimento. Mas o que eu vejo hoje é que elas ainda estão mantendo, acreditando, no meu ver, acreditando de que essas políticas são ainda importantes. Então, eu percebo que a extrema-direita ainda não está totalmente presente aqui no Brasil, se for realmente essa ligação, e que as pessoas que são diretores, enfim, estão comandando essas empresas aqui no Brasil, estão conseguindo segurar essas políticas e segurar o investimento em diversidade e inclusão. Então, pode ser que isso aconteça, Leandro, mas o que eu vejo agora no momento é que isso vem com um pouco mais de demora, digamos assim, e se vier, espero que não venha, que a gente continue aí com investimento na inclusão. E trazendo essa discussão, Fernanda, para o nosso mercado aqui, que é o mercado jurídico, como que você avalia a evolução das políticas de diversidade? Você acha que nos últimos anos ocorreram avanços reais ou ainda a gente está em um estágio mais inicial? No mercado jurídico, especificamente na parte de escritórios de advocacia, o que eu percebo é que nos últimos, acho que um pouco antes da pandemia, ali em 2018, alguns escritórios começaram a ter pelo menos um olhar, um estudo para a diversidade, no ambiente de trabalho. Eu faço parte do CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, e eu acho que foi em meados de 2017, ainda não me recordo necessariamente a data desse início, mas que houve uma pesquisa especificamente sobre pessoas negras dentro do mercado jurídico, dentro dos escritórios de advocacia, e se percebeu que era um percentual muito baixo, acho que era 2% de pessoas negras em escritórios. E o CESA, depois dessa pesquisa, fez obviamente um estudo muito aprofundado e lançou um programa de inclusão de pessoas negras nas sociedades de advogados, com parceria com universidades. E isso deu um pontapé para que outros escritórios, porque o CESA é uma instituição, mas que engloba vários associados que são sociedades de advogados. Sim.
Então, isso meio que houve uma discussão sobre esse assunto e alguns escritórios aderiram não apenas ao programa, né, do SESA em si, mas também criaram outros programas internos, né, outras ações afirmativas de inclusão de pessoas negras. Eu acho que esse foi o pontapé, né, pelo menos o que eu tenho ao meu redor, que esse foi o pontapé, e que se começou apenas não, já que né, uma maioria minorizada, né, que é a população negra, especialmente no mercado jurídico, mas que começou com esse recorte racial. Eu não vejo, assim, outras políticas mais pujantes, né, que façam a inclusão de pessoas com deficiência, né, da questão etária também, né, na nossa profissão, isso é super relevante, mas que existem, sim, sociedades que estão com esses valores e com esses propósitos, né, e que é algo que, se percebeu o benefício da diversidade, de um ambiente diverso, plural, que consiga realmente dialogar e colaborar com pessoas diversas, se percebeu esses benefícios e que continuam com essas políticas até hoje, inclusive com esforços aí para aumentar a diversidade em cargos de liderança, né, que é a grande questão. Então, a gente volta um pouquinho, falando um pouco de pessoas negras, com a política, né, brasileira, né, de cotas nas universidades, se aumentou o número de pessoas negras formadas em direitos e com a AB. E com isso a gente consegue também absorver mais pessoas e ter um ambiente mais plural. Então, por exemplo, no meu escritório, a gente tem uma política que é igual por direito, que também foi ali inspirada no SESA, para a inclusão de estagiários e estagiárias negras e negros, né, dentro do escritório. E com isso, o nosso objetivo é ter um percentual mais elevado, inclusive nos cargos de liderança. Então, é algo que faz parte dos nossos valores. Então, ainda se está discutindo muito a eficácia, mas a gente entende e percebe ali no dia a dia do nosso escritório, do nosso trabalho, e também depoimentos de outros sócios de outros escritórios, que os benefícios são enormes. E não estou falando apenas de benefícios econômicos. Estou falando de ambiente de trabalho, de inovação, reconhecimento também das pessoas e de pessoas que se sentem mais pertencentes ao local de trabalho por ver essa pluralidade. Então, isso é extremamente importante e eu acho que tem, sim, boa parte, tanto aí de empresas e de escritórios de advocacia, que estão fazendo isso pela essência, sabe, Leandro? Por algo que é realmente um valor e que isso enxergam a importância dessa inclusão dentro do ambiente de trabalho. Por mais que você menciona, o Fernando, aqui, né, muitas empresas, né, escritórios estão fazendo isso porque enxergam valor, você acha que, por outro lado, grandes empresas contratantes de serviços jurídicos que começaram a exigir diversidade das bancas nos últimos anos, elas podem eventualmente retroceder em função desse movimento que a gente observa agora nos Estados Unidos? Eu penso que talvez sim, talvez não passe a ser uma exigência, porque a gente, durante um tempo, nós, assim, temos clientes, né, que são multinacionais e tudo mais, então eles passaram a exigir comprovação, né, do nosso ambiente de trabalho. Então, qual é o percentual de mulheres, qual é o percentual de pessoas negras, pessoas com deficiência, idade, religião. Então, a partir de um certo momento ali, acho que no iníciozinho da pandemia, nós recebemos vários questionamentos sobre isso, que antes não era uma prática. E aí, com todo esse movimento, a prática de diversidade e inclusão foi, na realidade, um dos fatores, né, de contratação. Então, se você estava ali num escritório com uma diversidade um pouco maior e o outro com um pouco menor, então se preferia, né, se escolher um escritório que tivesse um pouco mais de diversidade. E isso a gente percebe que continua até hoje, né? Pode ser que isso mude um pouco, que as empresas não exijam, mas que eu tenho certeza de que esse fator é relevante, sim, não é relevante apenas para essas empresas, é relevante para a sociedade como um todo, né? Porque nós que temos o privilégio, né? Eu falo aqui como uma pessoa, uma mulher branca, apesar de, né, de ser mulher que ainda tem, né, esse marcador do gênero, mas nós, pessoas privilegiadas, né, nós temos o dever da contrapartida, né, de quem não conseguiu acessar o mercado de trabalho, de quem não conseguiu acessar uma educação por conta de toda a desigualdade social, né, que existe no Brasil. Então, apesar dessas empresas talvez passem a não exigir, né, esses dados, esses números, mas
que ainda assim é um fator relevante que os departamentos jurídicos, as empresas vão considerar, né? Existe esse movimento todo nos Estados Unidos que pode chegar no Brasil, mas o meu apelo aqui, né, é para que as empresas brasileiras, as sociedades de advogados, elas não desistam dessa pauta, porque não é porque um cliente exige que você vai fazer, é porque realmente existe um dever social. E a advocacia é função social. A gente não pode olhar apenas para o problema do cliente. Nós, enquanto advogados e advogadas, a gente precisa olhar para a nossa profissão como uma profissão que pode mudar a sociedade. Então, a gente tem esse compromisso, é muito intrínseco na nossa vida. Então, ainda que essas empresas deixem de exigir, nós, enquanto cidadãos aqui, precisamos continuar com esse nosso compromisso, né, com a inclusão. Legal. E, Fernanda, avançando na nossa discussão aqui, tem um artigo da Harvard Business Review, escrito pela Lili Zeng, que ela acredita que muitas das ações, né, de diversidade, equidade e inclusão falharam, né, nos últimos anos por conta que elas se concentraram muito mais na aparência do que em resultados concretos. Você concorda com essa visão? Perfeito, concordo. Como eu falei no início, as empresas que não têm esse valor, né, esse compromisso intrínseco da inclusão, né, porque diversidade, você pode ter, né, um ambiente diverso, mas um ambiente inclusivo é aquele que realmente acolhe, né, as pessoas que estão nesses marcadores da diversidade e permitem com que elas cresçam, né, com que elas desenvolvam seu trabalho e tudo mais. Então, algumas empresas, algum escritório, enfim, isso de uma maneira geral, sem falar necessariamente do mercado jurídico, quando houve esse movimento, né, de que surgiu, olha, as empresas que tiverem tantos por cento de mulher no conselho é que vão receber investimento. Então, quando houve esse movimento de mercado, algumas empresas que não tinham esses valores começaram a criar esse tipo de política, mas que não estavam totalmente atreladas à essência da empresa, né? Era só um verniz. Exatamente. Então, o que acontece é que, como pode ser, né? A gente já está vendo esse movimento de desinvestimento, essas empresas vão olhar e dizer, peraí, eu fiz porque eu teria algum ganho econômico, algum ganho financeiro. Então, eu não preciso fazer mais, porque é óbvio que é um investimento de tempo, de dinheiro, de dedicação. Então, as empresas que não tinham ou não têm isso muito aprofundado, elas vão deixar de investir, né? E as que fizeram, né, durante esse tempo, de uma forma mais de aparência, né, para conquistar novos clientes, negócios ou investimentos. Se elas perceberem que isso não tem mais esse tipo de movimento, então elas vão deixar de desinvestir. Elas vão desinvestir, na verdade, né? Então elas vão desinvestir e parar de investir nesse movimento, né, que é um movimento tão importante para a sociedade. E aí a pergunta que fica, Fernanda, é como garantir que essas iniciativas de diversidade sejam mais estruturais e não fiquem apenas nas aparências? Então, eu posso falar um pouco, Leandro, da nossa experiência, né? Tá bem. Enquanto CESA, né, que eu como uma das conselheiras do CESA acompanhei um pouco de perto, enquanto sócia de um escritório de advocacia que tem isso muito aprofundado dentro do escritório. Então, enquanto CESA, a gente precisa falar e debater bastante ainda sobre esse assunto, né? A gente começou com um movimento de pessoas negras, de inclusão de pessoas negras, mas que existem ainda outros marcadores que são importantes. Então, no CESA, a gente tem também um debate grande sobre a liderança feminina, né? Que o mercado jurídico é muito masculino, né? Ou foi. Porque hoje, mais de 50% de advogados inscritos na OAB são mulheres. Então, a gente percebe que existe um grande aumento da participação feminina no mercado jurídico e isso não se reflete na liderança de grandes empresas e grandes escritórios. Então, isso ainda é um assunto que a gente precisa discutir. E com esse movimento de conversa, de discussão, de troca de experiência, né? De debates entre a classe, né? Entre a gente, entre sócios e sócias de escritório, isso permite com que a gente fale dos problemas e dos benefícios. Como é que a gente enfrenta os problemas e quais são os benefícios que a gente pode ganhar, né, enquanto sociedade de uma maneira geral. Em Martarelli Advogados, né, lá no escritório, o que foi que a gente fez? Existia ali um momento inicial também para a inclusão de pessoas negras que os currículos nem chegavam, sabe, para a gente, porque existia ali um limite, digamos assim, das pessoas que já tinham se formado, ainda eram estudantes, né, de direito, e que elas nem imaginavam que poderiam chegar no nosso escritório. Eu acho que por conta realmente de uma diferença educacional,
social, digamos assim, né? De a faculdade que elas estavam se formando, enfim, a faculdade que elas se esforçaram. Não se sentiam merecedoras. Merecedoras, exatamente. E aí a gente precisou fazer esse movimento de aproximação com as universidades, de apresentar o projeto, de conversar com as pessoas, sabe? De atrair realmente esses profissionais para o escritório. E que foi a primeira dificuldade. E quando a gente falou e divulgou e realmente lançou o projeto, a gente começou a receber mais currículos. Olha só. E aí a gente tem um estagiário que foi estagiário que entrou, acho que em 2018 no escritório, que hoje ele já é advogado, ele foi contratado pelo escritório, ele faz parte do nosso comitê de diversidade e inclusão e faz uma diferença incrível. Ele está sempre aí mostrando para as pessoas que é possível, né? Que ele foi capaz, que ele foi bem acolhido e ainda é até hoje. Então, acho que o diálogo é essencial, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente conversando sobre esse assunto, dessa troca de experiência, para estimular outras pessoas, outras sociedades, para fazerem o mesmo ou parecido, ou do jeito delas, mas para dar um depoimento de que é possível e os benefícios são enormes. Então, só de ver, a gente tem um valor no escritório que é geração formando geração. Então, só de ver um rapaz que foi estagiário, que agora é advogado, e tem vários outros exemplos, e da forma como ele se sente pertencente ao escritório, né? Então, a gente tinha a barreira inicial que eles nem alcançavam, nem para mandar o currículo, e hoje a gente tem um sócio do escritório, né? E outros também, tem algumas sócias, então a gente cresceu bastante o número de pessoas negras no escritório, acho que está dando uns 40%, um pouco mais. E aí, esse depoimento dessas pessoas, a gente vê o brilho nos olhos, a satisfação com a profissão, com a advocacia, isso já é um grande benefício para a gente, sabe? E não é algo muito, não é de aparência, sabe, Leandro? É muito de essência mesmo. É genuíno. Genuíno, da nossa vocação profissional, sabe? Acho que tem tudo a ver essa questão da função social da advocacia. E, Fernanda, o mesmo artigo da Lili Zeng, lá da Harvard Business Review, menciona que o conceito de diversidade, equidade e inclusão poderia ser substituído pelo conceito de FAIR, aqui seria um acrônimo, né, para Fairness, Access, Inclusion e Representation, ou seja, justiça, né, numa tradução livre, justiça, acesso, inclusão e representação, que seria um modelo mais focado em medir impactos reais, né? Você acha que essa abordagem seria um caminho para fortalecer as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão? Eu acho que é uma forma bastante interessante da gente abordar o assunto, porque traz essa questão do compromisso com a justiça, né? Do compromisso com a representatividade, das pessoas se desenvolverem vendo outras atuando, né, de como elas gostariam de atuar. A questão da representatividade é super importante. Eu faço até um papel desse, né, no escritório como uma sócia diretora mulher, né, de escritório de advocacia. Eu recebi, inclusive, uma mensagem outro dia de uma estagiária falando isso. Poxa, você tá aí, pode ser que eu esteja também, né, no futuro vou partir para isso. E esse conceito traz isso. Além de você incluir, você traz a representatividade e a possibilidade de acesso. Eu acho que essa é a questão. Indo por esse caminho que é a sugestão da autora, pode ser, né, que aí também é a questão de você testar, né, testar o conceito, testar na prática, né, esse formato de colocar a questão de diversidade e inclusão, ele pode trazer um outro viés para as empresas. Então, não vai ser um viés econômico diretamente financeiro, né, porque a empresa, o seu potencial cliente só vai lhe contratar se você tiver isso. Mas o contrário, você faz uma questão de emergir realmente, sabe? De dentro para fora. Então, isso fica muito mais nesse movimento de dentro para fora, você percebe que a cultura da empresa pode mudar. E ela só é perene, uma política de diversidade, uma política afirmativa, enfim, qualquer política, ela só vai ser perene se a cultura possibilitar. Então, se houver realmente uma cultura direcionada para isso. Então, eu saio de um papel de diversidade para o que a gente chama de inglês ver, acho que nem se chama mais assim, mas de apresentar para o outro, para eu conseguir investimento ou para eu conseguir clientes, e passo para ver os benefícios dentro do local, que aí vão transparecer, que aí realmente você vai trazer melhores benefícios. Fernanda, alguns críticos argumentam que as iniciativas de diversidade acabam criando divisões internas e até reforçando a polarização dentro das empresas. Como equilibrar a inclusão e engajamento sem gerar eventuais resistências ou percepções de injustiça entre os colaboradores? Bom, esse é um ponto que não é fácil, né, de lidar, porque as pessoas são diferentes e reagem a
políticas e novas ações de uma forma diferente. Mas, como eu disse, Leandro, assim, se você tem uma cultura voltada para isso, não vai ser uma questão. Pode ser uma questão pontual, né? De um desvio, de uma pessoa que não está tão preocupada, ou que tem uma educação diferente, né? Que viveu uma opção diferente, que não está vinculada aos valores da empresa, do escritório, e pontual. Se for realmente uma questão muito de aparências, né? Não for uma política de dentro para fora, como eu estou mencionando, mas de fora para dentro, isso pode acontecer. E especialmente quando a alta direção não está comprometida, né, com a política de diversidade e inclusão, a gente percebe esse reflexo na equipe. Então, acho que o essencial é isso, assim, a alta direção está realmente preocupada com isso, instituindo uma cultura, né, de diversidade e inclusão, de inclusão especialmente, né, acho que dessa questão da representatividade, do pertencimento, criando essa política, eu não percebo aí esse tipo de problema. Talvez um desvio ou outro, como eu falei, mas um problema global da empresa eu não percebo isso. Não é algo que vai acontecer. Agora, óbvio, né? Se é algo de fora para dentro, você vai ter que lidar com diversos problemas como esse de divisão de equipe, de preconceito mesmo que surge. Que existe, né? Existe, infelizmente existe. E aí, né, você precisa ter alguns mecanismos, né? Um canal de relatos, de denúncia, sabe? Para a pessoa que pode ter sido potencialmente ofendida falar, relatar, e uma apuração, ter algo muito bem estruturado para que a pessoa que tenha cometido algum tipo, né, de preconceito, enfim, de desvio, ela possa também ser ouvida, mas obviamente, né, a gente apurar, entender o que foi que aconteceu e, se for o caso, convidar para saí-la, porque não é algo que está de acordo com os valores da empresa, né? Não é apenas o fato em si, é realmente o distanciamento. E esse problema vai acontecer, vão acontecer outros no futuro. Então, eu entendo que não é uma grande questão essa divisão de grupos, isso que a gente vê acompanhando. Se a empresa tiver um valor muito dentro da cultura, realmente, o valor da diversidade e inclusão dentro da cultura. E, Fernanda, no Martorelli Advogados, como que vocês estruturam e mensuram o impacto das iniciativas de diversidade? Então, nós temos hoje não, já desde 2019, um comitê de diversidade e inclusão. Tá. Esse comitê é composto por sócios e sócias do escritório, né? E a gente fala sócios e sócias de serviço, né? São advogados júnior, pleno, sênior, até estagiários e estagiárias, que representam a diversidade dentro do escritório, e que esse comitê é responsável pelas políticas afirmativas, que nós temos 3, né? Igual por Direito, que é a inclusão de pessoas negras, o programa de longevidade, que é a inclusão de estagiários e estagiárias acima de 50 anos, né? Porque a gente percebeu que existe aí uma boa parte da população brasileira fazendo um segundo curso de Direito, né? Já formado em outra contabilidade, enfim, em outro curso, e fazendo um novo curso, que é o curso de Direito. E para a gente, internamente, essa coligação de gerações, eu digo assim, né? Porque a gente tem jovens de 19, 20 anos. E a gente trazer estagiários e estagiárias de 50 a mais, a gente tem vários benefícios para as duas pessoas. Então, a gente também tem essa ação afirmativa e ainda o Menos Barreiras, que é para a inclusão de pessoas com deficiência. E esse comitê é responsável por essas políticas. Então, desde como você atrai as pessoas, a política de atração, né, dessas pessoas, e também como é que a gente acompanha a inclusão efetiva dessas pessoas dentro do escritório e, posteriormente, os índices. Onde é que a gente quer chegar, né? Quantos por cento de pessoas ou quais são os benefícios. Então, esse comitê é que é responsável por isso e que apresenta, né, depois para a diretoria, a gente vai acompanhando para ver se precisa de algum ajuste na política, se a gente está chegando no caminho certo. Então, é algo que a gente estruturou de uma maneira que tivessem responsáveis, sabe, por esses resultados e que a gente fosse acompanhando o mapa da diversidade do escritório como um todo. Então, a gente se estrutura muito disso. Temos a política escrita, temos a divulgação, temos as campanhas que nós fazemos, né, sobre o assunto, temos os indicadores e a apresentação dos resultados. Ou seja, é uma construção, né, Fernanda? Não é um projeto que, enfim, você implementa e ele já está pronto de imediato, né? Não, de jeito nenhum, Leandro. É algo que realmente não é simples, no sentido de você criou hoje, amanhã está funcionando. Primeiro, que criar hoje demanda muito tempo de conhecimento realmente, das pessoas entenderem a pauta, né? Entenderem Sim. o que é diversidade, equidade e inclusão, de todos os marcadores que existem, né?
Então, a gente precisa ter esse conhecimento, um conhecimento do mercado, da nossa estrutura, né? Como é que estão as áreas dentro dos departamentos, como é que está a diversidade, né? E dedicação para fazer divulgação, debater, né? Falar sobre o assunto dentro do próprio escritório, né? Então, vamos receber um estagiário com 57 anos de idade, né? E como é que a gente recebe essa pessoa dentro do escritório? Precisa de um movimento de cultura realmente para os estagiários que já estão lá, né? De 19, 20 anos receberem essas pessoas. Então, precisa realmente de muito treinamento, diálogo, conversa e também de como monitorar. Então, é de fato uma construção que não é feita de um dia para o outro, mas que, assim, os benefícios são inúmeros, tanto para as pessoas que ingressam, como para as pessoas que trabalham, né, com as pessoas diversas dentro do escritório, tanto para nós, sócios e sócias, e para as pessoas que fazem parte do comitê. É muito interessante, é muito legal, mas demanda realmente, eu não vou negar isso. Toma energia. E, Fernanda, nosso papo tá muito bom, mas a gente vai chegando no final do nosso episódio, e aí, como uma pergunta final, o que você diria para líderes empresariais que hoje estão considerando reduzir investimentos em diversidade, equidade e inclusão, seja por pressão de mercado ou por não enxergarem um retorno direto? Bom, Leandro, nosso papo tá muito bom, realmente, mas precisa realmente de uma mensagem mais forte para as pessoas que estão duvidando desse benefício da iniciativa de diversidade, equidade e inclusão. Então, o que é que eu diria para essas pessoas? Que considerem que, especialmente a advocacia, né, falando aqui enquanto mulher advogada, que a advocacia é função social. E que existe aí no Brasil uma grande desigualdade e que a gente precisa recompor, né? Que a gente precisa devolver todos os privilégios que a gente recebeu. Não que eu estou dizendo que a nossa profissão é uma profissão fácil, que a gente chega lá de jeito nenhum. É depois de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Mas que se tem um diretor ou uma diretora de escritório ou de empresa que está considerando desinvestir nessas políticas de inclusão, ela precisa repensar, né, como ela vive, qual é seu entorno, né? Existe uma grande desigualdade social no Brasil e a gente pode abrir as portas, pode dar oportunidade para as outras pessoas trabalharem e eles vão se surpreender, porque existe aí um grande benefício interno, né? Como eu falei anteriormente, da gente pensar de uma forma diferente, da gente inovar. A inovação vem muito daí, né? De mentes pensando de formas diferentes, porque tiveram experiências diferentes, dificuldades. Enfim, quando você tem uma equipe que é exatamente do mesmo perfil, a inovação fica mais difícil de ser realizada. Tanto a inovação quanto realmente o crescimento, né? Porque você não consegue abrir aí as portas para outras experiências. Então, se o mercado não está cobrando mais, não faça pelo mercado. Faça pelo benefício que você vai ter interno, né? Da sua equipe, das suas pessoas e das pessoas que vão ingressar no seu escritório, do que elas vão conseguir atingir, né? E em conjunto, eu sempre digo isso, assim, ninguém faz um escritório, uma sociedade, uma empresa sozinho. Não existe mais, existe, né, a pessoa que fundou aquele local. Mas para manter a perenidade, né, da empresa, do escritório, a gente precisa de pessoas diversas que pensem diferente. A gente está num mundo muito complexo. Um mundo que demanda várias coisas, várias informações. A gente é bombardeado por informações. Então, vamos repartir, né? Vamos dividir, vamos permitir que outras pessoas, mulheres, pessoas com deficiências, pessoas idosas, pessoas negras, elas contribuam também para esse crescimento, que isso vai acontecer. Então, não desistam, porque isso vai acontecer, os benefícios são enormes e haverá uma satisfação, uma felicidade de uma equipe que se sente pertencente, olhando para o lado e vendo pessoas diversas, porque é assim que acontece dentro de casa, é assim que acontece na rua, por que não no mercado de trabalho, por que não no seu próprio escritório? Então, é um apelo aqui e assim, vamos conversar, vamos debater mais sobre o assunto e eu estou super à vontade e à disposição de conversarmos sobre isso o quanto for necessário. Legal, Fernanda. Muito obrigado pela conversa e por compartilhar sua visão sobre os desafios, né, e o futuro da diversidade e inclusão no mercado jurídico. Obrigada, Leandro, pela oportunidade da gente conversar sobre o assunto. Estou super à disposição para falarmos mais, para debatermos. Acho que é um assunto muito pertinente num momento importantíssimo e também tenho muito o que aprender. Então, gosto dessa troca de experiência e estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço.
Você ouvinte, se gostou desse episódio, avalie a gente no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito. Assim você nos ajuda a levar o Juridicast para ainda mais pessoas. A gente volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais um episódio sobre marketing e negócios jurídicos. Até lá!